gente, mais um vídeo, né? Hoje vai ser uma continuação do vídeo anterior, tá? Que a gente estava falando sobre representação do espaço geográfico e projeções cartográficas, tá? Hoje, nesse vídeo, nós vamos ver o que é um mapa, tá? Repetindo, esse conteúdo, gente, ele é com base no livro de vocês. Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem a matéria, né, não terem tantas dúvidas, é vocês irem acompanhando e assistindo o vídeo junto com o livro do lado, até porque a gente vai fazer exercícios juntos, tá bom? Então, o vídeo de hoje nós vamos ver o que é um mapa. Vamos só relembrar que a gente viu no slide anterior, na aula anterior. Então, nós vimos que existem diferentes formas de representação do espaço geográfico e que uma delas é um mapa, né? Nós vimos que um mapa ele é diferente de um globo terrestre, ele é diferente de uma imagem de satélite. Então, um mapa ele apresenta, né, características específicas. E aí, o que é um mapa, né? Eu trouxe uma definição que está no livro de vocês, que coloca um mapa como uma representação gráfica dos elementos presentes na superfície terrestre, naturais ou sociais, sobre qualquer suporte plano. Opa! Então, um mapa, ele sempre vai ser plano, tá? Não existe um mapa redondo como o globo terrestre, tá? Aí tem o nome de globo. Então, o mapa, ele é plano e ele vai ser uma representação, né, da Terra. E vai representar o quê? Qualquer coisa, né? Então, essa qualquer coisa seria elementos naturais ou sociais, tá bom? E aí, para ser mapa, ele tem características específicas. Vamos identificar elas agora? Tipos de mapas. Existem, então, 3 tipos de mapas, né, que a gente junta. Então, existe um mapa que são mapas políticos. Eu vou dar um exemplo de um mapa político para vocês, né? O mapa mundi, ele lembra que estava assim, planisfério político? Ou seja, ele representava uma divisão do território entre países. Mas pode ser em estados, em municípios, tá bom? O mapa político, ele é um mapa que vai apresentar as divisões político-administrativas. Então, vai representar características, né, como país, continente, estado, cidade, bairro. Então, isso é característica de um mapa político. Um mapa físico vai ser aquele mapa, como o próprio nome já diz, vai apresentar os elementos físicos. Na geografia, os elementos físicos são os elementos naturais. O relevo, a vegetação, o clima. Então, tudo que mostra, né, todo mapa que vem falando desse tipo de elemento, a gente chama de mapa físico, tá? Então, para a gente ver quais são os tipos de relevo, mapa de tipo de relevo do Brasil. Então, ele é um mapa físico. E temos os mapas temáticos. Temático vem de tema, né? E esse tema é um tema social. Pode ser população, pode ser questão de expectativa de vida, qualidade de vida, distribuição de renda, né? Então, nós temos aí vários dados que entram como mapa temático. Para ser temático, tem que ser dados sociais, tá? Então, a gente vai estudar dados sociais. Mapas físicos são os mapas que apresentam os elementos naturais. E os políticos é aquela divisão que a gente, né, conhece. Os pais de vocês vão poder dizer, né, que estudava aqui decorando as regiões, as capitais. Isso é o exemplo de um mapa político. Então, eles decoravam, né, ou tinham que decorar os mapas políticos, tá bom? Então, existem 3 tipos de mapas. A gente agrupa os mapas em 3 tipos. Então, voltando, né? Mapa, então, ele é uma representação plana, né, gráfica da superfície terrestre, em que vai representar o quê? Os elementos naturais e sociais. E o mapa, ele pode ser de 3 tipos: mapas políticos, mapas físicos ou mapas temáticos. Agora eu vou mostrar para vocês os exemplos, tá bom? No livro de vocês tem o exemplo do mapa do Brasil. Eu trouxe um exemplo do estado do Rio de Janeiro. Por quê? Para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Então não é só o mapa do Brasil que é político. Existe um mapa político do estado do Rio de Janeiro.
Vamos ver então, esse primeiro mapa de divisão regional, tá, do estado do Rio de Janeiro. Esse mapa ele não é tão atual, já teve algumas mudanças, mas dá pra gente trabalhar o que eu quero trabalhar com vocês. Reparem, esse mapa ele tem o nome de todas as cidades, Campos, Quissamã, Macaé, Rio de Janeiro, Niterói, né? Tem o nome de todas as cidades que pertencem ao estado do Rio de Janeiro e tem as regiões do estado do Rio de Janeiro. Como assim regiões? Vocês já devem ter ouvido falar que a gente mora numa região que é a região norte fluminense, tá? É a região que está de amarelo, né? Só a gente olhar a legenda ali, a colinha, né? A legenda. Então, nós temos regiões, região metropolitana, região dos lagos, onde vocês vão passar verão, né? Onde tem praia. Então, esse mapa é exemplo de um mapa o quê? Ele está falando sobre divisão regional, sobre nome de cidades, sobre região. Ele vai ser político, temático ou físico. Ele vai ser um tipo de mapa político, né? Porque ele vai estar dividindo dentro do estado, está dividindo as cidades e regiões. Então, ele é um mapa político. Tudo bem? Próximo exemplo. Ainda no estado do Rio de Janeiro. Aqui, vocês não vão conseguir visualizar muito bem a legenda. Mas, eu já digo para vocês. A cor, né? Quanto mais escuro, mais marrom escuro, mais alto é o relevo, tá? E quanto mais claro, amarelo, né, begezinho, é mais plano o relevo. E nesse mapa ele já traz o título, Relevo do Estado do Rio de Janeiro, tá? Então é um mapa que vai mostrar os relevos que tem no estado do Rio de Janeiro. Que tipo de mapa ele é? Ele entraria em qual categoria? Ele seria um mapa político, físico ou temático, né? Se fala de relevo, relevo é um elemento natural, então ele é um mapa físico, né? Trouxe outro exemplo para vocês. A imagem não tá tão boa, mas é o estado do Rio de Janeiro novamente, dividido em população, tá? A legenda aí do mais clarinho ao mais escuro, quanto mais escuro, maior o número de pessoas concentradas na cidade, tá? Então, no município. Então, nós temos aí uma comparação de densidade demográfica, que é o número de pessoas que residem, que moram, né, naquela cidade. E aí, um mapa de população, que fala o número de pessoas distribuídas no estado, ele é um mapa temático, né? Ele é um dado social. Poderia ser um mapa sobre pobreza, qual é a cidade mais pobre, qual é a cidade mais rica do estado do Rio. Então, nós temos dados sociais. Então, ele é um mapa que é considerado um mapa temático. Tudo bem? E agora nós vamos ver, essa parte é bem legal, bem interessante, entender que um mapa, ele é formado por elementos, tá? Então, eu só posso chamar de mapa se ele tiver algum desses elementos aí, tá bom? Que elementos são esses? Então, eu enumerei para vocês aí os 6 elementos que todo mapa ele tem que ter. Agora, é obrigatório? Não necessariamente. Tem mapa que não tem tudo isso, né? Mas ele vai ter que ter os principais, que é título, legenda e orientação, tá? Os outros são importantes? São, mas às vezes cortou, depende de como essa imagem desse mapa está sendo representado, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro elemento de um mapa é o título. O título de um mapa, gente, ele é um título como se fosse um título de qualquer outra coisa. Ele vai ser o título igual de um livro, de um filme. Ele serve para quê? Para introduzir o tema. Então, o título ele vai me introduzir o tema daquele mapa. No caso da imagem do lado, né, tá circulado aí o título é Alfabetização 2000. Pessoas alfabetizadas. Então, por esse título, eu sei que o mapa vai me mostrar, né, a concentração de pessoas alfabetizadas ou não no Brasil. Então, eu consigo observar pelo próprio nome, né, do título. Beleza. Aí, o próximo item é a fonte. O que é uma fonte? É da onde eu tirei aquela informação. Então, se eu peço para vocês fazerem uma pesquisa em casa, aí eu peço, gente, traz a fonte. Por que trazer a fonte?
para eu saber da onde que você pesquisou, se aquela fonte ela é segura, né? A fonte aqui está lá embaixo do mapa, não dá para vocês lerem, mas é a fonte do Censo Demográfico do ano de 2000, tá bom? Então, é o Censo Demográfico do ano de 2000. Então, essa fonte é uma fonte que foi tirada do IBGE, do Censo Demográfico, tá bom? Então, a fonte vai dizer de onde eu tirei aquela informação. Eu não posso fazer um mapa e tirar as coisas da minha cabeça. Eu tenho que fazer um mapa baseado em fontes seguras. Até porque, hoje em dia, né, nós temos muitas informações que são informações fakes, as famosas fake news. Então, as fontes, elas são importantes, até para a gente poder dar uma veracidade naquele mapa, né? Para o mapa ser reconhecido, para ele estar dentro do livro. Reparem que no livro de vocês não está esse desenho, não tem esse mapa, mas tem outro mapa. E todos os mapas que tem no livro de vocês, ele tem a fonte embaixo, tá bom? A referência. Então, ok, né? Vamos para orientação. Orientação é a famosa, tá ali até posição geográfica. Pode ser orientação ou posição geográfica, tá? No desenho tá como posição geográfica. É o quê? É a orientação geográfica. É onde vai estar apontando o norte, tá? Por que isso? Por que é importante eu ter orientação? Para eu poder saber no mapa, né, aonde que está o norte, onde está o sul, onde está o leste, onde está o oeste. No Brasil, a gente sabe, né, onde está o norte, onde está o sul, onde está o leste e o oeste. E se fosse um mapa de Campos? Vocês conseguiriam identificar onde que é o norte de Campos, onde que é o sul de Campos? Então, a posição geográfica ela é fundamental, tá? Para a gente poder localizar aquele elemento do mapa em posição geográfica, para saber qual é a região, se é a região norte, se é a região sul. Então, a posição geográfica ela é muito importante, a orientação geográfica. Normalmente, no mapa, ele só aponta o norte, tá? Mas, como vocês sabem, né? Ao saber onde está o norte, a gente consegue saber os outros pontos cardeais, que é sul, leste e oeste. Tudo bem? Vamos para o próximo elemento. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês vão pausando o vídeo, volta se tiver dúvida, tá bom? Isso é importante. Coordenadas geográficas. A gente viu isso, né? Nossa última matéria em sala, que são as latitudes e as longitudes. Ela está representada nesse mapa através dessas linhas claras, né? São as linhas imaginárias. Então, todo mapa ele vai ter a coordenada geográfica, né? Então, a coordenada vai mostrar aí um ponto exato. O que é uma coordenada geográfica, né? A coordenada geográfica é um ponto específico e exato daquele determinado lugar. Então, uma coordenada geográfica ela não se repete, tá? Legenda. A legenda ela é muito importante, assim como o título. O próprio nome já diz, né? Legenda. Quando vocês vão assistir um filme em inglês, vocês colocam o quê? A legenda, né? A legenda vai traduzir o que vocês não estão entendendo. Então, a legenda de um mapa, ela faz isso. Ela traduz o que o mapa está querendo dizer. Então, ela vai te ajudar a entender o mapa. Reparem bem, se eu olho para o mapa do Brasil, que está aqui do lado, né? As cores aí, amarelo, marrom escuro e marrom claro. O que isso quer dizer? Eu não consigo saber o que isso quer dizer. Se não tem a legenda, como que eu vou saber? Ah, eu sei que o título é alfabetização. Mas como eu vou saber qual cor é o quê? A amarela é o quê? As regiões que têm maior número de alfabetizados ou que tem menos? O que é? Eu não consigo identificar, tá? Então, a legenda ela vai me auxiliar nisso, né? Ela vai traduzir o mapa. E, por fim, a escala. Lembram que eu falei com vocês que a escala, a gente vai estudar o que é escala. A escala, eu costumo falar que ela vai representar pra gente não posso dar um exemplo. Ela vai responder uma pergunta, na verdade. Então, a escala ela vai me responder uma pergunta. Qual pergunta? Quanto da realidade eu reduzi para caber nesse mapa? Então, ela é uma continha que a gente faz para poder saber quanto da realidade foi reduzido para caber naquele papel. Eu sei que o Brasil não é do tamanho que está aqui nessa imagem, né? É uma imagem muito pequenininha. Então, quanto que eu reduzi? Eu reduzi 10 vezes? 1000 vezes? 100 vezes? Quantas vezes foram reduzidas a realidade, que é o tamanho real do Brasil,
para ele caber nesse mapa. Então a escala vai me dizer isso, vai me dizer o tamanho real, né, e o tamanho do mapa. Tudo bem? Mas na frente a gente vai fazer a continha, não é para a aula de hoje, tá? Vai ficar para a próxima semana. Então, voltando aqui. Então, os mapas, eles têm que ter 6 elementos principais, né, que compõem o mapa. E aí, nós vamos ver que na legenda existem os símbolos cartográficos. Como assim símbolo cartográfico? Tem legenda que ao invés de vir em cor, ela vem em símbolos, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem um mapa, aí tem lá uma linha preta cortando assim as cidades. Normalmente essa linha preta ela é representada por uma estrada, né? Ou quando tem um aeroporto, aí tem um aviãozinho, né, na legenda. Então a legenda ela também pode ser utilizada a partir dos símbolos, tá? E esses símbolos, gente, eles são regra. Então todo mapa que a gente faz eu não posso fazer como eu quero, como bem me entende. Eu tenho que seguir essas regras, tá? Eu vou dar outro exemplo para vocês. O mapa, todo mapa, ele representa o oceano, os mares e os rios e as lagoas de que cor? Azul, né? Então, nenhum outro elemento do mapa pode ser de outra cor. O azul a gente usa obrigatoriamente para representar os rios, o oceano, a água, tudo que referente à água. Então, eu nunca vou ter a cor azul representando outra coisa, porque isso é uma regra. Então, no mapa, tudo que tiver desenhado ou pintado da cor azul, ele representa um corpo hídrico, tá? Um mapa, então, por que eu tenho esse símbolo? Porque ele me ajuda a organizar, né, os diferentes aspectos. Como que eu vou diferenciar um aeroporto de uma rodoviária? Pelo símbolo, né? Pelo mapa, só olhando você não consegue diferenciar. E outra cor também, que eu falei do azul, tem o verde. O verde em um mapa, normalmente, ele representa vegetação. Eu não vou usar verde para pintar o oceano de verde. Ou então, mas o Rio Paraíba, ele não é azul, ele é marrom, então eu vou pintar de marrom. Não pode, né? Apesar dele ser marrom na coloração dele normal, real, na representação ele tem que estar sendo azul. Porque se eu pinto de marrom, eu vou confundir. Eu não vou saber se é um rio, eu não vou saber se é uma terra, se é um campo. Então, eu pinto de azul, tá? Então, os símbolos cartográficos, eles vêm para facilitar a gente a identificar, né? E interpretar o mapa. Vamos ver os exemplos de símbolos que existem? Existem 3 tipos de símbolos cartográficos, tá? Isso também está no livro de vocês. Existem os símbolos pontuais, são pontos. Eles vão representar localidades ou elementos que são muito pequenos, tá? Em relação à realidade, ou seja, um aeroporto, uma cidade, um ponto de ônibus. Então, nós vamos ver depois o exemplo, tá? O importante é vocês entenderem o conceito. Então, os símbolos pontuais vão representar locais pequenos e específicos, tá? São símbolos como um aviãozinho, né? Que representa o aeroporto, ou um ônibus representando um ponto de ônibus. Então, esses são símbolos pontuais. Ou pode ser uma bolinha, representando quantidade de pessoas. Vai variar, vai depender. Outro tipo de símbolo cartográfico são os lineares. Linear vem de linha, né? Eles vão representar objetos de grande extensão. Extenso, largo. O que a gente representa em linha? Os rios, as estradas, né? As ferrovias. Então, vai ser tipo um traço, uma linha. O que vai mudar vai ser a cor, tá? E, por fim, são os símbolos zonais. Como se fosse uma zona, tá? Então, ele vai representar uma área de grande extensão. Por exemplo, tipo de relevo. Igual aquele mapa que a gente viu, né? Eu vou pintar de marrom escuro os relevos mais altos. Então, isso é uma zona. Eu vou pintar de amarelo o relevo mais baixo, as planícies. É outra zona, tá bom? Vamos ver um exemplo agora para ficar mais claro? Exemplos de símbolos cartográficos. Então, os pontuais podem ser pontos, podem ser símbolos como, né, um avião, a ferramenta quer dizer que é obra ou construção, né? A questão ali de um pratinho com garfo e uma faca é de restaurante. Isso vocês conseguem visualizar no Google, tá bom? Símbolos lineares, olha, são linhas. Linha tracejada, linha reta,
né? Linha mais grossa, mais fina. Então, isso é uma representação linear. E zonal pode ser mudança de cores ou pode ser bolinha, mas tudo dentro de uma zona, dentro de um quadrado, tá bom? Outro exemplo. E agora? Vocês conseguem identificar os tipos de símbolos cartográficos na imagem abaixo? Então, nós temos aqui, ó, representações das edificações. Museu, hospital, cemitério, zoológico, aeroporto, barcas e shopping. Eles são que tipo de símbolos? Pontuais, lineares ou zonais? Eles são pontuais, né? Agora vamos ver representação de relevo, curva de nível, né? A curva de nível são o quê? Linhas. Então é uma representação linear, tá? É um símbolo linear. Aí vem representação hidrográfica, um rio, uma lagoa ou um lago. O rio é linear, né? E a lagoa e o lago vai ser símbolo, porque não é reto, né? É tipo um redondinho, então é um símbolo. Representação de vias, rodovias e ferrovias. São representações lineares. Aí vem outro tipo de representação de paisagem. Árvore e terrenos alagados. A árvore e o terreno alagado são representações de uma vegetação. Então, terreno alagado é um símbolo de pontual, né? Deixei um tempinho para vocês tentarem responder aí. Sinto falta da sala de aula. E a árvore, gente, ela também vai ser pontual, tá bom? Próxima imagem. Peraí que tá passando um carro atrapalhando o meu vídeo. Ai, vamos lá, né? Isso também acontece na sala de aula, que vira e mexe, passa um caminhão, né? Um carro anunciando hortifruti durante as minhas aulas na sexta-feira. Isso sempre acontece. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, ó, caminho, nascente, córrego, riacho, rio. Tudo isso, nascente, córrego, riacho, rio, são pontos de símbolos lineares. A área alagada e o lago já são zonais. Edificações zonais, ruínas são exemplos de símbolos zonais. Vocês conseguem identificar essa diferença? Então, para ser um símbolo pontual, ou eu vou representar algo específico, como museu, hospital, rodoviária, ponto de ônibus, restaurante, né? Quando é uma representação linear, vai ser uma representação em linha, pode ser um caminho, uma estrada, uma rodovia, um rio, e são retos, né? Não necessariamente vai ser reto, mas vai ser um traçado, vai ser uma linha só, tá? E uma representação zonal é aquela apresentação que vai ser em formato, né? Como tá a árvore, por exemplo, o lago, a lagoa, a edificação, as ruínas, elas são exemplos de zonais, tudo bem? No livro de vocês, vem separando bonitinho outros exemplos. Então, vale a pena conferir no caderno de vocês, no livro, tá? Vamos agora, então, fazer o exercício do livro sobre mapa. Página 39, 40 e 41, tá? Questão 13. Confira o mapa da página 37 e aponte os elementos cartográficos que devem estar presentes em qualquer tipo de mapa. Eu não coloquei a imagem aqui, mas aí vocês abram o livro nessa página, tá? Vai ter um mapa. E aí, quais são os elementos que o mapa tem que ter? Lembra que eu falei com vocês? São 6 elementos, que incluem título, fonte, escala, orientação geográfica, legenda e coordenada geográfica, tá bom? Essa tá moleza, né? Vamos para a próxima. Observe o mapa a seguir e responda o que se pede. Esse mapa eu consegui achar na internet, então eu trouxe para vocês a imagem. Tá meio apagadinha, mas no livro de vocês tá bom, tá? Esse mapa, vamos entender esse mapa. Tem um título chamado Shopping Centers, mas ele não tem uma legenda. Ele tem uma fonte, ele tem orientação, ele tem escala, mas ele não tem a legenda. Porém, pelo título Shopping Centers e pelo formato de símbolo que tem no mapa, eu consigo identificar que cada bolinha dessa representa um shopping center. Vocês concordam comigo? Cada bolinha é um shopping center. Então, ele é um mapa quantitativo.
quantitativo, ele está mostrando a quantidade de shopping centers no Brasil. Vamos ver o que a letra A quer. Que tipo de símbolo cartográfico foi utilizado nesse mapa e o que ele representa? Eu meio que já falei, né? Olha, são bolinhas. Bolinhas são símbolos o quê? Lineares, pontuais ou zonais? São símbolos pontuais. E o que ele representa? Cada bolinha representa um shopping center, né? Então, anotem essa resposta aí no caderno de vocês, dá uma pausa no vídeo, copia. Todos os exercícios que estão nesse vídeo, gente, é para vocês fazerem no livro, tá? Eu tô explicando, mas aí vocês coloquem no livro de vocês, não esqueçam. Letra B. Onde ocorre a maior concentração de shopping centers no Brasil? A gente tem que olhar aqui. Aonde tem o maior número de bolinhas? Aonde tem mais bolinhas? Se a gente for olhar, é muito na região de São Paulo, Rio, Minas, mais ou menos, né? Paraná. É mais essa região aqui, sul e sudeste. Então, a resposta é a região sul e sudeste, tá bom? Letra C. Explique por que é necessário utilizar os símbolos cartográficos em um mapa. Então, por que eu tenho que usar o símbolo cartográfico, né? O símbolo, ele vai representar aspectos de uma área que não é possível indicar toda a realidade em um mapa, né? E o mapa também ele deve seguir as normas das convenções cartográficas, como eu falei, eu não vou pintar o mar de marrom, por mais que ele seja marrom, eu tenho que seguir as regras da cartografia, tá? Então, o símbolo vai me auxiliar a entender e a diferenciar os pontos, tá bom? Por exemplo, nesse mapa aqui do shopping center, se eu pintasse de cor diferente, ia ficar muito complicado, porque, olha, em Amapá, em Amazonas eu tenho um shopping, mas tem estado que eu tenho 4, que eu tenho 5, então ia ficar muito complicado. A bolinha fica mais fácil a gente visualizar a quantidade, tá? Então essa é a dica. Vamos voltar. Opa! Passei demais. Então é isso, tá? Vocês dão uma pausa, escrevem a resposta no livro e agora é com você, tá bom? Então vocês vão responder as questões de 15 e 16 da página 40 e 41, que é a parada obrigatória. Por que eu não respondi ela com vocês, tá? Porque essa questão eu não consegui escanear, ia ficar muito grande a aula e a intenção é que seja uma aula mais didática, mais curtinha. Então tentem responder a questão 15 e 16, tá? Responder as questões de 10 a 12 da parada complementar, página 50, e responder a questão 9, teste seu conhecimento, página 55. A questão 9 ela é de marcar, tá? Então vocês vão fazer rapidinho. Qual é o conteúdo? Esse é o conteúdo da aula de hoje. O que é um mapa, tá bom? Então vocês vão ver o que é um mapa e quais são os tipos de símbolos cartográficos. Então a matéria vai ser essa, tá? Vocês vão responder no próximo vídeo da semana que vem. Eu vou tentar já corrigir esses exercícios com vocês, tá bom? Então é isso. Novamente, bons estudos. Se tiver qualquer dúvida, vocês deixam um comentário, né? Como já falei no vídeo, ou mandem uma mensagem para mim, tá bom, gente? Bom estudo para vocês e boa semana.